E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre livros e leitura. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as minhas metas que eu tenho para o segundo semestre de 2026. Algumas metinhas que eu fiz, entendeu? Que eu não fiz no começo do ano, então estou fazendo agora. Pretendo cumprir elas até dezembro. Então, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para poder estar me ajudando. E vamos lá ver o que eu fiz para esse vídeo. Então, gente, eu tô com a minha agenda aqui, onde eu fiz as minhas metinhas. Então, se eu estiver olhando aqui, é que eu tô lendo pra vocês, tá bom? Bom, então, gente, eu tracei 7 metas pra eu cumprir, né? Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. A primeira: 8 séries para terminar ainda em 2026. Então, gente, eu coloquei 8 porque eu saí contando assim na minha estante, deu mais ou menos 5. Então, eu aumentei um pouquinho para dar uma graça, entendeu? Para um desafio assim. Coloquei 8 séries, tem bastante séries que eu já tô no último livro e tem bastante séries que eu já falta 2 livros, ou se não falta alguns livros e eu pretendo ler ainda todos esse ano. Mas eu acho que eu vou conseguir cumprir, entendeu? Coloquei 8 para começar, porque não quero também me forçar muito assim, vai que me dá uma ressaca aí, entendeu? Mas é isso. Ler um livro clássico. Eu separei essa meta para eu estar lendo algum livro clássico. Eu tenho de cabeça aqui me vem uns 3 livros na minha estante, mas eu devo ter mais perdido aí, de livros clássicos que eu pretendo ler. Eu não é minha vibe, gente, realmente, mas eu quero tentar, entendeu? Eu tentei já e não deu muito certo, entendeu? Mas vamos lá, né? Vamos ver o que dá. Quero ler pelo menos um. Essa categoria é qualquer livro clássico, tá? De qualquer país do mundo. Ler um livro clássico nacional. Bom, gente, essa metinha eu tracei porque eu quero ler algum livro clássico nacional. Pensei aqui em, sei lá, em Machado de Assis, Graciliano Ramos, não sei, gente, tem tantos aí que eu... Eu sou desconhecido dessa área, eu sou um leigo nessa área dos clássicos, entendeu? Vai ser isso. Eu tenho aqui um livro do Machado de Assis que eu não lembro qual que é, mas não sei se eu vou estar lendo esse também. Tem vários no Kindle Unlimited também que eu posso estar lendo. Mas eu quero ler pelo menos um livro clássico nacional. Ler um livro de um gênero literário que ainda não conheço. Bom, da mesma forma que eu quero ler livros clássicos, né, como eu já falei antes, eu também quero ler algum gênero literário que eu ainda não li na minha vida inteira. E, sei lá, autoajuda, por exemplo, ficção de cura, não sei, vamos estar pensando aí, mas eu quero ler pelo menos um livro de um gênero que eu ainda não li, entendeu? É uma coisa que eu quero fazer porque eu quero expandir os meus horizontes, entendeu? E quero fazer melhores vídeos para vocês também, que dessas metinhas, pelo menos esses livros clássicos. E essa meta de agora, né, de um gênero que eu não li ainda, eu quero fazer vídeos para vocês verem a minha reação lendo, se eu vou gostar, entendeu? Se eu vou odiar, se eu vou jogar no lixo o livro, entendeu? Vocês vão me acompanhar. Descobrir 15 novos autores. Então, esses 15 novos autores, gente, eu estava pensando, talvez seja um pouco demais, mas talvez não. Por exemplo, na minha TBR de julho, eu já tenho 2 livros de novos autores que eu não li ainda, que já vão contar, entendeu? Então, não acho que seja muito, conforme eu for lendo aí, eu vou lendo aí, vão surgindo novos autores que eu vou conhecendo e tal. E aqui não está restringido entre autoras e autores, mas vamos ver o que me espera, né? Acho que é um número bem razoável até. Ler 10 livros do Kindle Unlimited. Bom, vocês sabem que é uma meta minha que eu sempre leio um livro do Kindle Unlimited por mês, né? Sempre coloco na minha TBR pelo menos um. E daí, daqui pro final do ano, eu quero ler pelo menos 10, porque tem muitos livros do Kindle Unlimited que eu quero ler, mas acaba que eu dou mais tempo pros meus livros físicos. Porque é meu jeito, gosto mais de livro físico do que livro digital, de e-book no caso, né? Mas eu quero ler mais livros no Kindle Unlimited, ainda mais porque os que eu mais leio no Kindle Unlimited talvez seja Dark Romance, que eu não tenho muitos livros físicos de Dark Romance, porque são muito caros. E no Kindle Unlimited
é de graça, entendeu? Então eu leio bastante e quero ler pelo menos 10 até o final do ano. Última meta, terminar os livros começados e não terminados até este momento do ano. Bom, eu estou aqui com o meu tablet e aqui eu tenho uma pequena lista de livros, né, que eu comecei já, independente, e não terminei, que é Morte no Nilo, O Amor Depois da Minha Vida, Quarta Asa, O Iluminado, A Vida Invisível de Ed La Rue, Good Homens, Realeza Americana, O Senhor dos Anéis e A Dança da Morte. Bom, desta pequena lista, eu já li Quarta Asa e O Iluminado e estou lendo no momento A Dança da Morte também. Mas esses outros que eu falei para vocês, eu ainda quero ler no decorrer do ano, porque são livros que eu comecei e não terminei, mas assim, eu não vou dizer livros abandonados, porque eu sinto que quando você fala livros abandonados é porque você não quer mais ler o livro. E esses livros eu não parei porque eu não queria mais ler. Eu parei às vezes porque não era o momento, porque às vezes eu não queria ler naquele momento, mas posteriormente talvez eu queira ler. Ou talvez porque entrei de ressaca e daí quando voltei acabei pegando outro livro e aquele lá ficou de lado. Enfim, vai ser esses livros aí, eu quero terminar também para poder zerar a minha estante, né, de livros que eu comecei e não terminei. Por mais que eu já tenha lido um pouco esse ano dessa lista. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Essas são as metas que eu ainda quero, né, fazer em 2026. Às vezes pode ser pouca, mas para eu, um mero leitor que leio em média 5, 6 livros por mês, eu acho que é uma quantidade boa, entendeu? Mas se você lê mais livros do que eu, ou se você lê menos livros do que eu, isso não vai te fazer menos leitor, entendeu? Isso vá no seu ritmo, na sua velocidade, tá me entendendo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal aqui para poder me ajudar, entendeu? E vai ver outros vídeos do canal aí. Eu tenho vlogs de leitura que eu fiz, eu tenho livros de TBR, vídeos de TBR, vídeos de lidos em que eu falo dos livros que eu li no mês, né, do referido vídeo. Enfim, mas dá um rolê aí no canal, me ajuda, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.